noite, meus irmãos. É com alegria que nós podemos nos encontrar de novo, nesse ambiente novo também. E podemos dar graças a Deus, porque Ele nos concede essa preciosa oportunidade de nos encontrarmos e podermos ter contato com a palavra, ter contato com o Pai em oração e desfrutar desse espírito de comunhão que nós estamos agora vivenciando. Vamos orar, adorando, dando graças ao nosso Deus. Pai amado, louvado seja o Teu nome. Tu és bom, as Tuas misericórdias cada dia se renovam sobre as nossas vidas. O Senhor tem olhos sobre nós e nada do que fazemos passa desapercebido, pois Tu estás no controle de toda e qualquer situação das nossas vidas e de todo o mundo. Obrigado por esse amor, obrigado por esse cuidado que o Senhor tem conosco. Recebe, Pai, esse momento nas Tuas mãos, porque nós dedicamos a Ti. Queremos agradar ao Senhor. Seja esse um momento de bênção nas nossas vidas, porque já desfrutamos da Tua presença e da presença de todos aqueles que amam ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, como é bom, como é maravilhoso podermos nos reunir com Ele em estado espiritual tão agradável. Nós vamos agora cantar, nós vamos adorar o nosso Deus com uma canção e peço que acompanhem a letra, cantem aí nas suas casas para agradar o coração de Deus, para que nós sejamos abençoados no momento que louvamos ao nosso Deus. Agora nós vamos cantar o louvor Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão.
sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou 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 sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Como é bom adorarmos o nosso Deus. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Nós vamos ler um texto agora que está no livro de Salmos, de número 130, que ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Amém. Nosso Deus, Ele é misericordioso e grandioso, e foi Ele que nos fez. E nós, criaturas suas, que devemos ser gratos por esse amor, por sermos criados por Ele, cuidados por Ele, muitas vezes nós praticamos o que a Bíblia chama de iniquidades. Nós nos afastamos da vontade de Deus. Isso não é desejo particular. Ele faz parte da natureza do ser humano. É isso que nos afasta de Deus. Por isso, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Ele já fez isso por nós. Já reconciliou a nossa vida com a dele pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, que derramou seu sangue, foi crucificado então, morto, e ressuscitou e voltou ao céu, voltando, restaurando o nosso caminho para o céu. Então, o perdão dos nossos pecados, Ele concedeu de forma gratuita e plena. Mas Ele espera que nós estejamos unidos a Ele, que o pecado não nos afaste dEle. Por isso que Ele não atenta para as nossas iniquidades, mas Ele quer ver o arrependimento do nosso coração. Por isso nós devemos, sim, estar arrependidos, estar de coração calmo e desejoso da presença de Deus em lugar de qualquer outra coisa. Nós vamos mais uma vez orar, apresentando nossos momentos, nossos pensamentos e especialmente o nosso arrependimento diante do Senhor. Senhor, agora nesse momento nós queremos entregar a Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades e também declarar ao Senhor, ó Pai, que nós te amamos. E declarar também, Senhor, que qualquer mal que tenhamos feito, que qualquer desobediência, Senhor, que tenhamos praticado contra Ti e contra qualquer pessoa, ó Senhor, nós estamos arrependidos. Nós não desejamos fazer o que desagrada ao Senhor. Antes queremos estar em comunhão com o Senhor, queremos estar unidos e que nada nos afaste disso. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe o arrependimento da Tua Igreja, para que tenhamos plena comunhão com o Senhor e possamos desfrutar dessa alegria em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pecados confessados, pecados perdoados. Vamos louvar, vamos agradecer a Deus, vamos cantar com os nossos irmãos que estarão nos conduzindo em momentos de cânticos de exaltação ao nosso Deus. Nesse mundo, em meio a uma pandemia, em meio a tudo que o mundo vive, inseguranças, incertezas de tudo que pode estar acontecendo, nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Nós devemos confiar nele, nós devemos depositar toda a nossa esperança nele, sabendo que ele é nosso pastor, que nada vai nos faltar, que nada de ruim vai acontecer conosco, pois ele está no controle. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor, descanse em tudo o que Ele faz. Ele é o dono da terra, Ele é o dono do mundo e Ele pode cuidar de você. Estou aqui para ouvir o som da tua voz. Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos.
Vem mostrar, Deus, o caminho do teu coração. Leva-me mais perto. Leva-me mais perto do teu coração. Então abra os meus olhos. Quero ver a tua glória. Então abra o meu coração. Quero sentir tua presença em mim. Então abra os meus olhos. Quero ver a tua glória. Então abra o meu coração. Quero sentir tua presença em mim. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho do teu coração. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Como é bom exaltarmos o nome do nosso Deus. E agora nós vamos orar para que diante da palavra do Senhor nós consigamos ter a direção dele para a compreensão dela. Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos orienta, que nos dá a compreender a vontade do Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, ilumina nossa mente e o nosso coração agora, para que a leitura dessa palavra venha nos alimentar o Espírito, para que tenhamos forças para caminhar no nosso dia a dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos meditar agora está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler os versos 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército.
Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Pois bem, a palavra do Senhor, essa meditação que faremos, traz a visão de um profeta, a visão do profeta Ezequiel, que recebeu de Deus, que foi levado a um vale de ossos secos. É bem conhecido esse texto por muitas pessoas, porque ela se dá mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o povo de Israel está exilado pelo Império da Babilônia. E eles foram retirados da sua terra e foi destruída Jerusalém, a cidade santa. O templo está destruído, as muralhas estão destruídas, o povo foi retirado de lá. E as pessoas que para lá foram também se esfriando na fé em Deus. Foram também ficando afastadas da prática devocional, da esperança de que dias melhores em Deus poderiam existir. E a visão que Ezequiel tem, estando lá nesse exílio, que Deus dá a ele, é que os israelitas estão como que ossos secos, estão mortos. Essa confirmação que nós temos é o próprio Deus que fala. No verso 11, ele diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Deus mostra a Ezequiel que o povo que está na Babilônia já não tem esperança, ela morreu. E eles, com essa esperança morta, são exatamente o que Ezequiel enxerga nessa visão. São como ossos secos, pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva, pessoas sem o Espírito de Deus movendo as suas vidas. Quando o profeta é confrontado por Deus, Deus pergunta a ele: podem esses ossos reviverem? E nós vemos que o profeta responde com sabedoria. Ele diz: Senhor Deus, tu sabes. A resposta humilde de Ezequiel já é para nós uma demonstração da nossa postura adequada diante de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o inimaginável. O Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Sua palavra assim nos afirma. E todas as coisas então a Ele pertencem. E Ele pode transformar todas essas coisas da maneira, quando Ele quiser. Então, quando Ele pergunta a Ezequiel, filho do homem, Ele poderia estar perguntando a nós: você acredita que é possível uma pessoa que não está viva tornar a viver? A nossa resposta, considerando o conhecimento humano, muitas vezes é dizer: não é possível mais. A vida terminou. A ciência não demonstra possibilidade. Não existe conhecimento sobre isso. A resposta humana está ligada justamente ao que nós conhecemos, ao que nós tocamos. Muitas vezes isso significa justamente a ausência de fé. Que em Hebreus 11 nós temos que é a firme convicção de coisas que se esperam. Ou
seja, aquilo que nós tocamos e vemos, nós não temos fé, nós precisamos de fé. Mas aquilo que nós não vemos e que nós não compreendemos, para que nós as aceitemos, nós precisamos de fé. E Ezequiel ele responde de maneira adequada: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. E essa é uma lição para nós, diante das lutas do dia a dia, diante das circunstâncias que mudam a cada instante. Nós não temos controle sobre elas, nós não conseguimos transformar todas as coisas, mas nós podemos, sim, nos consolar, nos confortar nesse pensamento em que nós não conseguimos, nós não podemos, mas há quem consiga. Existe um que pode, e pode todas as coisas, é Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Então Ezequiel, nesse primeiro momento, confrontado por Deus sobre aquela circunstância que ele enxerga, em que os ossos estão secos, sem vida, e ele diz que não sabe, mas que acredita que Deus, sim, possa saber se é possível reviver ossos secos. Deus, ele é ilimitado. Deus tem o poder de fazer e transformar todas as coisas. Toda circunstância está sob o domínio do nosso Senhor. Deus manda profetizar aos ossos. Deus manda o profeta dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ainda fala a promessa de Deus: colocarei sobre vocês tendões, carne, pele, e mandarei o Espírito à vida de vocês. Darei vida a vocês. É isso que Deus manda Ezequiel profetizar nessa visão. E nós temos que a palavra de Deus se cumpre, afinal, 70 anos depois, o povo é restaurado a Jerusalém. Jerusalém foi reconstruído o templo, os muros, e o povo é liberado, é devolvido à sua terra. Exatamente a promessa que Deus faz ao povo nessa visão, para que Ezequiel conte às pessoas, renove a esperança das pessoas lá na Babilônia, ela acontece 70 anos depois. Mas para nós, meus irmãos, nós lemos a Bíblia do início ao fim, e ela toda tem uma mensagem comum: Jesus Cristo, o Filho de Deus. O plano da salvação de Deus nos coloca sempre diante da ação de Jesus Cristo sobre a vida de cada um de nós. O homem criado por Deus, feito imagem e semelhança, e mais feito para estar na presença de Deus, em volta de Deus, para a glória de Deus, rejeitou a palavra de Deus, não ouviu a palavra de Deus e se afastou de Deus. Perdeu a possibilidade da bênção da presença de Deus constante na sua vida. O homem se afastou de Deus, foi o homem quem repudiou a palavra de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, que não tem medida, Ele sendo Pai, e sendo Filho, e sendo Espírito Santo, Ele traçou um plano para nos salvar, para nos resgatar, para nos recolocar na sua presença. E o seu plano foi que Jesus Cristo, no trono de graça, de glória, de poder, no céu, se resumiu a uma pessoa nascendo aqui na terra, como homem. Viveu como homem, cresceu como homem, foi educado como homem. E num dado momento, passou na sua vida de homem a exercer um ministério do anúncio do Evangelho, do anúncio do reino de Deus sendo trazido a nós. Pregou, preparou pessoas, discípulos, e curou pessoas, ensinou, alimentou pessoas. E a consequência disso é que o homem, os seus, não o receberam, mas se desagradaram disso, se desagradaram dessa palavra. Mais uma vez, não ouviram a palavra do
do Senhor e se afastaram de Deus, praticando a morte de Cristo, a crucificação dele. Mas o plano era esse. O plano é que o grande sacerdote Jesus Cristo fosse preparado como também cordeiro. O maior sacerdote, o sumo sacerdote, o único mediador entre nós e Deus, o Pai, Jesus Cristo. Ele fez o sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Fez o sacrifício para que Deus perdoasse os nossos pecados, todos os nossos pecados. Não o que nós cometemos até hoje, mas todos os nossos pecados. Jesus preparou o sacrifício. E qual seria o elemento de sacrifício? Para o povo até então, os sacerdotes exerciam essa função de intermediar as orações, as intenções, os pedidos de perdão diante de Deus. Era trazido um belo animal, e esse animal era sacrificado para demonstrar o desprendimento do coração daquele que se arrependia. E, num ato de adoração a Deus, o animal era sacrificado, o seu sangue era escorrido, muitas vezes era queimado, a fumaça subia aos céus, toda numa simbologia de que aquele perdão solicitado, pedido, estava sendo encaminhado, o pedido pelo sacerdote a Deus. E Deus respondia com a paz no coração daquele que dedicava aquele sacrifício. Jesus foi o próprio elemento de sacrifício, além de sacerdote. Ele se sacrificou a si mesmo, deixando que a sua vida humana fosse aqui retirada. Dele também verteu sangue. E esse sacrifício foi para o meu pecado e para o seu pecado ser perdoado. E ele morreu como homem, sentiu a dor da morte, que para nós é a ausência, o medo de estar afastado do que conhecemos. Jesus também teve esse medo. Ele se sentiu afastado do Pai. Ele fala lá na cruz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu realmente sozinho. Todos os sentimentos, as impressões, as experiências humanas Jesus teve. E até a morte, para que se cumprisse toda a profecia. E depois ele é ressuscitado, como também foi predito. E ressuscitado se apresentou a todos aqueles que o conheciam e confirmou a palavra do Senhor em si mesmo, demonstrando que o Pai estava nele e que ele era Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. E antes de subir ao céu, mais uma vez, ele deixa uma última orientação aos seus discípulos. Ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, juntando os Evangelhos de Mateus e Marcos. Pregai, anunciai a palavra a toda criatura. Ezequiel recebeu esse comando durante a visão. Deus falou para ele, profetize aos ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Jesus, no seu ministério, disse às pessoas, ouçam a palavra do Senhor, que era Ele mesmo quem falava. E Jesus nos manda dizer isso também, assim como Ezequiel, nos manda anunciar o Evangelho a toda criatura. O povo de Israel foi comparado aos ossos secos, porque estavam sem Deus, estavam sem vida. E Jesus nos manda também ser profetas, oráculo do Senhor, boca do Senhor aqui nessa terra, nos manda anunciar o Evangelho, anunciar o plano da salvação, a boa nova, a boa notícia que existe vida em Deus. Nós somos convocados como profetas, Jesus deixou essa determinação para os apóstolos, e nós que somos igreja apostólica, que nós replicamos, nós imitamos os apóstolos, seguidores de Jesus,
A eles foi incumbido de fazer discípulos, orientar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo, para se tornarem parecidos com Jesus Cristo. Ele falou para anunciar o Evangelho a toda criatura, anunciar o Evangelho aos ossos secos, não nos cemitérios. Quando Deus fala que vai abrir as sepulturas para que eles possam reviver, as pessoas que vivem nessa terra já estão sepultadas nos seus delitos e pecados, já estão afastadas de Deus, porque ainda não o encontraram, não tem luz nas suas vidas, sofrem ansiedades, sofrem a dureza da vida. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, as pessoas sofrem o mal de outros dias por antecipação. A palavra de Deus nos determina a levar a esperança às pessoas, levar a promessa de Deus, a promessa que se cumpre, de que nós recebendo a palavra do Senhor, ela traz vida. É o sopro do Espírito que traz vida às pessoas. É vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, fala que é desejo do Senhor que todos sejam salvos. Nós somos feitos, o homem foi feito para ficar na presença de Deus, é desejo de Deus. E mesmo contra a vontade do homem, Deus determina que essa vontade seja modificada. Que o Espírito do Senhor, é vontade dele que seja luz diante das trevas. Que a nossa mente, que o nosso coração, nossos olhos se abram para a verdade de Deus. É vontade do Senhor que as pessoas sejam restauradas. E uma vez ouvindo a palavra do Senhor, uma vez recebendo a palavra do Senhor, àqueles a quem Jesus concedeu a bênção de receberem o Espírito Santo de Deus, esses reconhecerão que o Senhor é nosso Deus. Esses reconhecerão que são salvos em Cristo Jesus e saberão que estão vivos para a honra e glória de Deus eternamente. A palavra do Senhor traz esperança às vidas. Num tempo de aflições, o que mais precisamos é esperança para viver, esperança para nos movimentar, esperança de que todas as coisas aqui sendo passageiras, o que permanece é a palavra do Senhor e a nossa comunhão com Ele, ela é eterna. Isso nos sustenta, isso nos alimenta, nos fortalece, isso nos coloca em pé, não deitados como ossos secos, mas isso traduz vida dentro de nós. Nos coloca em pé, nos coloca olhando para frente, olhando para o alto, enxergando Deus presente na nossa vida, nos dando movimento, nos dando fôlego de vida, nos dando contentamento, alegria de que fazemos parte de uma família muito maior. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo que é a igreja, que nós somos recebidos por meio do batismo, e mais uma vez a orientação do Senhor sobre nossas vidas é que, fazendo discípulos, que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam parte de um grupo maior, se sintam em casa, se sintam acolhidos por Deus. E os nossos braços são os braços de Deus que acolhem. As nossas palavras são as palavras de Deus para os corações. E o amor que está em nós é o amor de Deus que deve ser compartilhado para todo aquele que está à nossa volta, que temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a certeza de que temos a salvação, a vida eterna junto com Deus. A palavra de Deus assim nos assegura de que nós podemos ficar em paz, podemos ficar tranquilos, porque Deus está conosco, porque a sua palavra assim nos assegura
Jesus, ainda na grande comissão, em Mateus capítulo 28, no verso 20, fala que eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, ou que todas essas coisas aconteçam. Podemos contar com a presença de Deus em nossa vida, constantemente, em toda e qualquer circunstância. E aquilo que parece morto, aquele que parece que não tem jeito, aquela situação que parece que não pode ser resolvida aos olhos humanos, Deus pode. Como o profeta Ezequiel disse, Senhor Deus, Tu o sabes. O Senhor tudo pode. E eu desejo do nosso coração é que Deus fale aos corações e essa esperança seja renovada em cada momento das vidas, para a honra e glória do Senhor, para que a paz reine nos nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, graças te damos pela Tua palavra. Ela é santa, ela é abençoadora, ela nos transforma, nos restaura. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz na Tua presença. Que a Tua palavra nos conduza nesses dias, que ela nos direcione, ó Deus, a ter esperança em cada momento. Esperança que as situações à nossa volta vão passar e que o Senhor continuará nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. O mal que tira a esperança, que tira a vida, e que a Tua presença santa, transformadora, vivifique os nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.